nos encontramos com o Papa, foi muito gratificante esse momento, né? Porque ele agradeceu muito, enfim. Ele é um amor, na verdade, né? E aí eu ouvi, achei muito interessante, porque era um chamado para a gente repensar a nossa condição mundial, né? Que, na verdade, a gente não tem como mais viver da maneira que a gente tem vivido, né? Porque os recursos são escassos, né? A gente precisa incluir as pessoas na nossa economia, né? Não ter tanta desigualdade, enfim. No dia 21 de abril de 2025, o Papa Francisco nos deixou após 12 anos de pontificado. O primeiro Papa da América Latina também foi o primeiro jesuíta e o primeiro a assumir o papado com o nome Francisco. Ele se destacou por ter uma abordagem pastoral mais próxima das pessoas, pela simplicidade e pelo foco em justiça social. Entre os marcos de seu pontificado está a Economia de Francisco, um movimento que reúne mais de 20 países, incluindo o Brasil, que busca incentivar projetos que tenham como objetivo mudar a economia de hoje para realmar a economia de amanhã. E no Ali a gente conversa de hoje, eu estou recebendo uma pessoa muito especial. Ela é graduada em Relações Internacionais e mestre em História pela Unesp. Ela também é estudante de doutorado na área de administração da Unicamp, onde pesquisa a sustentabilidade em bancos no Brasil. Atualmente, ela exerce a função de pesquisadora bebê na unidade ASG do Banco do Brasil. E além disso, ela é integrante, bolsista e pesquisadora do The Economy of Francesco, a economia de Francisco, que é o tema da nossa conversa de hoje. Ela é Flávia Gouveia, minha gente. Tudo bem, Flávia? Tô bem, Aline, e você? Como Tudo, tá? tudo bem. Tudo bem por aqui também. Então hoje a gente está recebendo a Flávia, essa pessoa muito especial, que já conheço aí um tempinho, né, Flávia? Muitos encontros Sim. aí, nos festivais do Brooklyn que a gente participa tal. Mas Faz alguns hoje, anos, né? Não sei quantos anos, mas alguns uns, anos. uns 2 anos. Parece pouco, mas é muito. É, Uhum. então, Flávia, hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito especial, que é a economia de Francisco. Mas antes da gente falar sobre isso, eu já falei um pouquinho sobre você, mas eu queria que você falasse aí mais aprofundado sobre você, quem é você, o que você faz e como você Uhum. chegou na economia de Francisco. Isso você fala antes de falar o que é isso, tá? Aí depois a gente vai, depois a gente vai falando sobre. Sensacional. Vamos lá. Bom, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, de pesquisar, de estar aí em questões que me façam, de fato, querer ser uma pessoa melhor, né? Uma agenda do bem, né? Uhum, Como é sempre nos festivais que a gente se encontrou. Então, assim, desde jovem, eu sou envolvida, né? Fui envolvida no movimento mundial que é as equipes de Nossa Senhora. Vou começar com ela, né? Então, na verdade, é um movimento no mundo, né? Que são pessoas jovens que participam. Então, a gente tinha como se fossem umas pequenas comunidades de até 12 jovens, né? E a gente tinha um casal que nos acompanhava e um conselheiro espiritual. E a gente fazia reuniões mensais, a gente sempre teve um tema de estudo, né? E esse movimento, ele é reconhecido mundialmente, né? Ele foi, na verdade, já era reconhecido o movimento de casais, né? E depois os de jovens, ele passou a ser reconhecido durante o Papa Francisco, né? Nesses últimos 12 anos, ele foi reconhecido também como um movimento mundial e internacional dentro da Igreja Católica. Inclusive, foi em 2022 que as equipes de Nossa Senhora também se encontraram numa audiência com o Papa Francisco para que isso se concretizasse. Não participei, mas só para fazer um contexto dessa questão
eu vou colocar aqui religiosa, mas na verdade é mais com relação a nós mesmos, né, enquanto pessoas, porque dentro do movimento de Nossa Senhora a gente tem questões de conduta, temas de estudo, temas que nós colocamos como desafios, né, e enfim. Então eu sempre fui motivada a participar disso, né? Participei de alguns encontros mundiais dentro das equipes de Nossa Senhora, né? O primeiro que eu participei foi em 2009, que foi na Itália. Então, para mim, foi um grande marco. Na época, a gente tinha o Papa Bento ainda, né, Uhum. na condução. E a gente participou de um momento com o Papa Bento, mas não no Vaticano, né? Que seria a bênção que ele dá, porque ele estava com o braço quebrado, então ele estava no Castelo Gandolfo, que é a casa de verão. A gente foi lá na janelinha, teve toda essa parte com o Papa Bento. E aí vocês viram ele lá. Sim, sim, na Ah, verdade, com o Papa Bento, então retomando, esse foi o meu segundo momento com ele, né? Um pouquinho antes, em 2007, ele veio ao Brasil num encontro com a juventude. Foi um encontro no Pacaembu. E hum, aí eu participei do encontro com o Papa Bento no Pacaembu. Foi bem interessante, mas assim, a gente ficou distante, de binóculo, mas, né, participamos. E aí uhum, depois, em 2009, tivemos essa bênção na janelinha. E aí eu continuei participando das equipes de Nossa Senhora, participei de um outro encontro internacional que foi em 2012, desculpa, em 2014. Não, 2012 foi nos Estados Unidos e 2014 foi em Portugal. Foi os três encontros que eu participei das equipes de jovens de Nossa Senhora. Mas aí nesse meio tempo, em 2011, tivemos uma Jornada Mundial da Juventude, que foi em Madrid, hum, né? Na verdade, eu não conhecia até 2008 o que era a Jornada Mundial da Juventude, né? Foi depois desse encontro com o Papa Bento em 2007, em 2008 eu descobri, entendi que existia essa Jornada Mundial da Juventude com o Papa, achei muito interessante a iniciativa de levar os jovens para uma união, né? E em 2008 foi na Austrália, em Sydney, só que eu soube muito em cima da hora e eu não conseguiria me organizar para ir. uhum, Então, eu coloquei como uma meta minha de vida em 2011, que seria a próxima em Madrid, que já se sabia, né? Logo depois que acabou, para eu me organizar para ir. Então, em 2011, eu me organizei e fui para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Aí, como que eu fiz para participar disso, né? Tinham vários conhecidos do movimento das equipes de Nossa Senhora da Juventude que estariam participando. E alguns deles integraram o que a gente chamou de delegação oficial do Brasil. E eu acabei me integrando nessa delegação. Eu fui, assim, meio que representando, na verdade, representando a diocese aqui de Piracicaba, que é aqui do lado de Rio Claro. Então, me envolvi, fui para a Jornada Mundial da Juventude em Madrid com o Papa Bento, né? uhum. É muita gente, é uma grande experiência, podendo ser definida como uma grande loucura, porque é muita gente junta. Em alojamentos, a gente ficou em quadra de escola, depois outra escola, enfim. Mas é uma experiência única e maravilhosa. E aí, o que que essa delegação do Brasil fez lá? A gente já meio que pré-sabia, né, que o Brasil seria anunciado como o próximo país a ter a Jornada Mundial da Juventude. Então, nós, enquanto delegação oficial, na hora que o Papa Bento falou assim, na hora da vigília, né? Ah, a gente vai ter a próxima Jornada Mundial da Juventude, vai ser no Brasil. Então, tinha alguns de nós com a camiseta da delegação oficial lá no altar com o Papa Bento. A gente estava ali no início, né? Eu não era essa pessoa, mas estávamos lá representando o Brasil nesse momento. Lá eu já tive um grande chamado, que foi na vigília com o Papa Bento. Muito calor em Madrid, mais de 40 graus, a gente suando, morrendo lá naquele calor, bombeiros Nossa. jogando água, muita gente naquele, era Campo de Marte que chamava, se eu não me engano, o lugar. A gente foi andando para lá, Uhum. colocamos os nossos colchão, eu coloquei meu colchãozinho de ar, porque a gente ia fazer a vigília. E aí, o que aconteceu à noite? Choveu muito. Nossa. Eu não tinha pego nenhuma chuva em Madrid.
e no dia que nós ficamos na vigília choveu muito. Eu tinha um plástico, me lembro como se fosse hoje, eu me envolvi no plástico, assim, para não chover. Peguei meu celular e liguei para minha mãe, tinha um chip que ligava para o mundo inteiro, a gente não tinha WhatsApp ainda, essas coisas, né? E Uhum. falei assim, ó, mãe, tá tudo bem, tá chovendo, mas tá tudo bem aqui, tá? Porque tava sendo transmitido pela Canção Nova, enfim, né? E choveu bastante à noite, eu lembro, eu acho que eu até dormi um pouco naquela chuva, enfim. Aí quando amanheceu o dia, muitas coisas estavam destruídas, tinha umas tendinhas, uns altarzinhos, assim, que tinha hóstia, porque a gente ia ter a comunhão. Aí até aparece, chega o Papa Bento com o guarda-chuva, né, com uma pessoa com guarda-chuva, e ele explica que a gente vai ter uma missa, mas que vai ser uma comunhão espiritual e tudo mais. E ele falou naquele momento: jovens, não tenham medo, no meio daquela super tempestade. Então aquilo para mim já foi, acho que o meu primeiro chamado, assim, né, para toda a Uhum. mudança, vamos dizer, de postura, de questões na minha vida. Voltei para o Brasil, né, depois de tudo isso, né, sabendo que a próxima jornada seria em 2013 no Rio. E aí eu vi isso como um chamado, né, e aí eu me candidatei para ser voluntária na Jornada Mundial da Aqui no Brasil. Juventude do Rio de Janeiro, isso, em Uhum. 2013. Então, eu preenchi o formulário, eu acabei indo para a jornada um tempinho antes, porque eu tive todo um treinamento, que eu era da área de saúde, então, para resgate, essas coisas, e fiquei até um pouco depois da jornada. Nesse meio do caminho, o que aconteceu, né? O Papa Bento deixou de ser Papa, né? Uhum. Na verdade, foi um pouquinho antes da Jornada Mundial da Juventude do Rio que o Papa Francisco assumiu, né? Acho que coisa de 2, 3 meses antes. A jornada foi em julho. E ele entrou, salvo engano, em abril, maio, né? Mais ou menos que foi quando teve o conclave. Então, assim, não esperava encontrar o Papa Francisco no Rio. Eu esperava continuar encontrando Bento, mas aí tivemos essa alteração e foi a única vinda do Papa Francisco ao Brasil, né? Como Papa, Uhum. né? Então, assim, foi muito gratificante essa experiência. Eu ajudei muitas pessoas a se locomover, entreguei kit porque as pessoas recebem um kit, né, com alimentos, tal. Fiz muita entrega de kit. Fui cordão do Papa Francisco. Eu já tô até errando o Papa. Cordão do Papa Francisco. Ele foi muito acolhedor. Esperávamos muito calor no Rio, né? Eu cheguei no Rio com muito calor antes, né, pro treinamento, mas aí tivemos uma virada no tempo. Fez muito frio, Nossa. né? Chegou até a chover. Então, assim, o que a gente previa de casos de muito calor, né? Que as pessoas passassem mal com o calor, aconteceu das pessoas passarem mal com o frio, né? Algumas Uhum. pessoas foram nadar em Copacabana, por exemplo, mar super gelado, então tinha hipotermia, né? Enfim, eu acabei não ficando na vigília em Copacabana por uma questão de logística e a gente tinha ficado até muito tarde entregando os kits. Eu não estava com colchão de ar para ficar lá, então eu fiquei até umas 8, 9 horas da noite. A gente acabou indo para o alojamento. Eu, Uhum. eu ficava em Jacarepaguá, que, como diz a canção, é bem É longe longe. pra caramba, É né? bem longe de Como é? Copacabana. Então, assim, tinha que pegar 2 ônibus, enfim, era uma. Mas, assim, voltamos para Jacarepaguá, para o alojamento, e logo na manhã seguinte a gente se mobilizou porque o Papa Francisco fez um encontro com os voluntários. Então, eram mais ou Nossa. menos, se eu não estou enganada, nós éramos uns 5.000 voluntários, mais ou menos, porque é todo mundo que trabalhou no evento. E aí a gente foi num centro de eventos no Rio. Nos encontramos com o Papa, foi muito gratificante esse momento, né? Porque ele agradeceu muito, enfim. Ele é um amor, na verdade, né? Tive momentos de cordão que ele passou bem pertinho da gente, né? Porque a Nossa. gente era o cordão mesmo. Então, assim, tive muitos momentos no Rio que foram muito gratificantes. E Então, só para você contextualizar. sentiu essa diferença do Papa Bento na Jornada da Juventude de 2011, né? E Isso, do Papa Francisco na Jornada da Juventude de 2013? Você sentiu diferença, assim, nos papas? muito. Porque, assim, o Papa Francisco é muito acolhedor e ele quebra muito protocolo. Hum. Né? Assim, o Bento, eu não me lembro de ver ele quebrando protocolos, no sentido de dar a mão ou
pegar crianças. Aqui no Rio ele Só no fazia isso. guarda-chuva, né? Só o É, eu guarda-chuva tava, na hora eu da. tava de cordão, Uhum, chovendo, a gente com capa de chuva no Rio, né? De uhum. cordão. E ele parando nas pessoas, ele pegava a criança, beijava, voltava. Eu via que os seguranças estavam muito preocupados com o Papa, porque É. assim, eu acho que tudo que era combinado dele não fazer, ele acabava fazendo, né? E na Uhum, visita aqui no Brasil, ele foi para Aparecida, né? Ele teve um momento no santuário, ele teve um momento no morro, né? Na uhum, favela. Então, assim, eu acho que ele foi o jeito dele, vamos dizer assim, o modo de ser papa, o modo de ser pessoa dele era muito acolhedor, né? uhum. Diferente do Papa Bento. E então, assim, esse foi meu primeiro momento com o Papa Francisco durante a jornada no Rio. E E como aí, que assim. veio tudo depois até chegar na economia de Francisco, né? Já foi Sim. aí ou não? Não, na verdade ainda não existia a economia de Francisco Ah. ainda. Eu segui no movimento dos jovens de Nossa Senhora, como eu comentei, acabei Uhum, indo para esse encontro de 2012 nos Estados Unidos, depois 2014 no encontro em Portugal. E assim, nesse período eu já tinha finalizado o meu mestrado, né? Como você comentou, sou formada em Relações Internacionais, então no Rio eu ajudei muito também em tradução, porque tinha muita uhum, pessoa de fora, perdida, nos, no, para pegar ônibus, enfim, então eu ajudei muito nessa parte. E eu já dava aulas, né? Na verdade, em graduação e pós-graduação, né? Dava aulas em economia, né? Em história, sociologia. uhum, Nesse período que eu conheci o Luiz Cardia no evento do MyFest, né? Do Brooklyn Fest, foi em 2014, primeiro uhum, que eu tive, que inclusive eu recebi uma homenagem, né? Pela minha dissertação de mestrado sobre a imigração alemã e tal. uhum, E assim, eu sempre pensava em fazer um doutorado ou continuar os estudos, mas assim, ainda não tinha um objeto, uma linha do que seguir, né? Eu fiz um MBA em gestão de negócios na Exalc, entre 2017 e 2019, mais ou menos, né? E uhum, nesse período eu dei uma reduzida também nas minhas aulas de graduação e pós, né? Tava dando um pouco menos de aula. E quando chegamos em 2019, né, eu participei de uma palestra, foi mais ou menos aí que tudo começou com a economia de Francisco. Eu já estava, assim, finalizando meu MBA na Exalc, na USP, né, em gestão de negócios. uhum, Eu participei de uma palestra com o professor Adelino, que ele é do Instituto Federal de Piracicaba. Foi uma palestra que ele deu aqui em Rio Claro, na verdade, numa paróquia aqui, na Espírito Santo, que eu tenho um amigo padre, o Padre Jorge, mesmo nome do Papa Francisco. O Padre Jorge, né, é um grande amigo meu, e ele me convidou, ele falou assim, Flávia, a gente vai ter uma palestra aqui, vão ter dois palestrantes, na verdade, que é para a juventude claretiana, que ele é padre do claretiano, né, da ordem claretiana. Eu acho que você vai gostar, que é um professor de filosofia, você não quer vir participar? Eu acabei indo ver a palestra, né? uhum, E durante a palestra ele falou, né, que o Papa Francisco tinha feito um chamado para jovens pesquisadores até 35 anos, o chamado, ele fez uma carta, na verdade, no dia 1º de maio de 2019, convocando esses jovens para repensar a economia, para o que ele chamou de realmar a economia, né? Ah, vai fazer aniversário agora, então. Que é Isso, 1º de maio de 2019, dá quanto? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 anos. 6 anos, é. Ó. Isso, e essa palestra foi um pouco depois, assim, sabe? Uhum, E aí eu ouvi, achei muito interessante, porque era um chamado para a gente repensar a nossa condição mundial, né? Que, na verdade, a gente não tem como mais viver da maneira que a gente tem vivido, né? Porque os recursos são escassos, né? A gente precisa incluir as pessoas na nossa economia, né? Não ter tanta uhum, desigualdade, enfim. E aí eu entrei no site, né? Eu anotei, né? Que era Francesco Economy, The Economy of Francesco. Entrei no site, li como que funcionava tudo, e você tinha que preencher uma candidatura para você participar do movimento e falar por que você era importante ou interessante para participar da iniciativa. uhum, E aí no formulário eu coloquei que eu gostaria de saber mais, me inteirar mais sobre os temas relacionados à sustentabilidade, a essa parte, como eu trabalho, né, na parte de bancos também.
então, assim, mais ligada a essa parte financeira, e que eu tinha intenção de fazer um doutorado, mas, assim, eu ainda não sabia nem tema, nem que instituição, nem nada, e foi assim que eu mandei a minha candidatura. Acho que mais ou menos em novembro, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aceita na iniciativa. E aí, junto disso, eu recebi um outro e-mail dizendo que haveria um evento na PUC em São Paulo, um encontro dos brasileiros que, vamos dizer, estavam nessa iniciativa ou que tinham sido inscritos e aceitos. E aí eu Uhum. fui nesse evento na PUC São Paulo, foi onde eu conheci grande parte das pessoas que eu me relaciono até hoje, né, dentro da economia de Francisco, o Eduardo Suplicy, que também está com a gente, porque assim, o movimento, ele não é só de jovens, né? Os jovens são os integrantes, vamos colocar assim, que estão encabeçando, mas é para todos, né? Essa mudança e essa iniciativa. Então, conheci o Frei Marcelo, que é um frei franciscano da Diocese de Piracicaba, o Eduardo Brasileiro, que é um sociólogo que está estudando em Minas, um pouco mais para frente conheci a Mariana também, que está na Unicamp. Então, assim, a gente formou o nosso grupo daí da economia de Francisco no Brasil. Nós fizemos uma carta nesse evento, que é a carta do compromisso brasileiro, vamos dizer assim, dentro da economia de Francisco. Depois disso, abriu as bolsas para participar, eram as grants, então, assim, que haveria custeio de viagem, porque a ideia era um evento presencial em Assis, na Itália, em março de 2020. Eram 3 dias de evento, onde o Papa Francisco estaria com a gente em um deles. E aí eu preenchi também o formulário da grant, da bolsa, solicitando, e eu tive que apresentar cartas de recomendação, né? Então aí eu enviei carta de recomendação, por exemplo, do meu professor orientador da Exalc, o professor Carlos Vian, que inclusive nos ajudou em alguns eventos que nós fizemos em Piracicaba. A gente trouxe o professor Ladislau Dalbor para conversar sobre a economia de Francisco lá, o Eduardo Brasileiro. A gente trouxe o Joaquim do Banco Palmas para falar sobre os bancos comunitários, porque a Nossa, gente montou, na verdade, um núcleo em Piracicaba. A ideia era, de fato, organizar um banco comunitário numa comunidade. Então, a gente estava fazendo reuniões para que as pessoas de Piracicaba também entendessem o que é a economia de Francisco, o que é um banco comunitário, o Frei Marcelo, o o que Frei que é um banco franciscano. comunitário? Eu também não faço nem ideia. Vamos lá. Na verdade, a gente tem bancos comerciais que a gente tem aí, né, como o Banco do Brasil, Itaú, Uhum, Santander, enfim, e que visam o lucro, né? Ele é uma instituição bancária, mas ele tem a finalidade de ter lucro. Caso ele não tenha lucro, cai em falência, fecha, enfim. uhum. Banco comunitário, ele não tem a finalidade de ter um lucro, né? Então, assim, a grande causa dele é financiar a comunidade. Então, a gente tem um exemplo maior do Banco Palmas, que é o maior banco comunitário do Brasil, que integra, na verdade, todos os outros bancos comunitários. Então, assim, ele não tem a finalidade de ter lucro. Então, ele consegue fazer microcréditos, vamos dizer, micro empréstimos, né? Ele pode ser financiado desde uma rifa, vamos dizer assim, para iniciar. Mas a Uhum. gente teve programas por exemplo, no governo Lula anteriormente, que tinham é, aportes para esses bancos comunitários. Então, assim, ele faz o empréstimo para que, por exemplo, monte um açougue na comunidade. Então, assim, é o dinheiro movimentando dentro da própria comunidade. Nossa. E o grande lance aí do banco comunitário é de ter uma moeda comum. Então, na verdade, dentro da comunidade tem a palmas, o dinheirinho, né? O dinheiro palmas. Então, assim, Hum. você comprando em palmas é mais vantagem do que comprar em real, E né? você gira a E na verdade economia agora local. isso, e aí, na verdade, agora toda a economia do banco comunitário, vamos dizer assim, toda a circulação dos bancos comunitários está integrada no e-dinheiro, que foi uma inovação que o Banco Palmas fez isso já em 2019, antes da gente ter o Pix. É que hoje a gente tem o Pix, que é essa maneira É mais fácil. virtual e fácil da gente enviar o dinheiro. Mas já em 2019, o Banco Palmas já tinha integrado todos os bancos comunitários nessa frente, que na verdade foi mais ou menos por onde eu comecei os meus estudos, né, na economia de Francisco, porque daí o que aconteceu? Eu entrei numa vila temática, que nós somos em 12 vilas temáticas distribuídas. Eu entrei em uma
que é de finanças e humanidade. E aí, dentro de finanças e humanidade, uma das frentes de estudo é bancos comunitários, além da questão de educação financeira, né? No sentido de que Uhum, todos nós temos que ter uma educação financeira, no sentido de guardar um pouco de dinheiro, organizar nossas contas para não ficar no vermelho. Então, acho que essas são as duas frentes, principais dentro de finanças e humanidade, né? uhum. E aí, só recapitulando, então, eu fui aceita com a Grant, né? Com a bolsa para viagem para Itália e entrei na Finanças e Humanidade, onde eu comecei a estudar mais sobre bancos comunitários, me envolvi nesse projeto em Piracicaba. O evento seria em março de 2020, né? A Itália emitiu a minha passagem, eu tinha passagem já de ida e volta, mas aí nada aconteceu, né? A gente Nossa, começou a verdade. pandemia e foi bem na Itália, né? Que tudo começou, pelo menos na Uhum. Europa, né? Então, assim, tudo foi cancelado. No fim, o pessoal do evento acabou perdendo essas passagens, porque as passagens eram da companhia aérea que acabou falindo. Enfim, Nossa, tudo pra ajudar, né? exatamente. Mas Gente. assim, a gente começou a ter as vilas temáticas de maneira online. Então, assim, Hum, finanças e humanidade, a gente começou a ter as escolas online. Então, a gente, vamos dizer assim, a pandemia foi boa nesse sentido. A gente teve muita preparação, muito estudo. A gente tem professores internacionais, os seniors, né, que estavam com a gente. Então, a gente tinha Jeffrey Sachs, o Yunus, a Marta Sanz, a Kate Hawthorne, que fala da economia donut. uhum, Enfim, então a gente teve muita coisa de formação. E a ideia era fazer um evento mais para o final do ano, né? Porque se pretendia não ter mais pandemia até o final do ano. uhum. Mas, enfim, você sabe que isso não foi possível. Então, no final de 2020, a gente acabou tendo um encontro virtual. Entendi. E aí, o Papa Francisco gravou pra gente uma mensagem. Ele teve, assim, um momento com a gente virtualmente, Uhum. né? A gente teve uma programação do Brasil, que a gente foi responsável dentro da programação. Como eu também canto, toco, acho que você acompanha essa parte Uhum. também. Eu acabei organizando um coral com Olha. a oração de São Francisco, mas um coral à distância, né? Então eu usei um aplicativo que é o Smule, me deu muito trabalho, porque eu tenho que mandar o convite para cada um tem que gravar o seu. Vamos dizer, se não Nossa. ficar muito bom, tem que regravar. Então, assim, deu bastante trabalho, mas a oração de São Francisco entrou na programação do canal do Francisco Economy pelo YouTube, né? Ah, que E depois legal. deu muita repercussão esse coral. Eu lembro que passou até na TV Aparecida, na Canção E Nova. aí? Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei. E aí Deixa eu. continuamos para 2021 com a ideia de um evento presencial, Aí, né? calma aí. Deixa. Antes de falar essa parte da presencial e do que aconteceu depois. Vamos Uhum. deixar o pessoal no suspense para saber o que aconteceu, se você encontrou o Papa ou não, né? Pra gente deixar esse suspense. Foi uma saga, né? Vamos. Antes de continuar a saga, fala aí pro pessoal que tá pensando assim, tá? Economia de Francisco, eu tô entendendo que foi um movimento que aí foi um impacto aí com os jovens, o chamado para a juventude e tal, tudo. Tem relação com a economia, né? Como o próprio nome já diz, uma coisa sustentável. Mas explica assim, se alguém te perguntasse assim, o que é economia de Francisco? Explica aí pra gente, por favor. É um movimento mundial, né? Como eu comentei, com muitas pessoas engajadas que estão aí pensando ou repensando ou colocando ações para a gente mudar a nossa economia. Em resumo, um grande resumo é esse, né? Então, a gente tem aí envolvidos pesquisadores, então tem muitas pessoas de universidade, né?
pensando mesmo em como a gente pode ter uma ação diferente dentro da nossa economia. E temos também os empreendedores sociais. Então, são pessoas que têm projetos mesmo sociais que relacionam. Um projeto, por exemplo, que a gente tem no Brasil é são as casas da economia de Francisco. Então, são locais onde as pessoas podem ter uma orientação, por exemplo, sobre educação financeira. Elas são acolhidas lá. Quando elas têm alguma questão para pensar mesmo economicamente falando, algum Uhum, projeto, então elas têm essa orientação. A gente tem casos de economia de Francisco que fazem projetos com relação à reciclagem, né? Ou de tirar produtos que são degradantes, pensando no meio ambiente. Então, assim, são projetos que pensam questão social, ambiental, uhum. né? E trazem a inclusão das pessoas. E na parte ambiental, a gente pensa questões que melhorem o nosso meio ambiente, que não degradem, não, enfim. E, por Então, eu acho que é exemplo, esse grande o papel aí do Papa. Ele quis trazer a ciência, quis trazer pesquisadores, quis trazer pessoas que estão colocando em prática, porque também, isso também é uma fala do Papa Francisco para a gente, não ficar só no mundo das ideias, né? uhum, Ele quer trazer do papel para a realidade, né? Então, isso uma maneira também do jesuíta, né? Que é a ordem que ele participava, né? Então, de trazer para a prática, né? É como se a gente estivesse lá num jogo de futebol, e aí o Papa joga bola, uhum. e aí fica todo mundo lá, o que que a gente vai fazer com a bola, né? Então, assim, ele lança a ideia e a gente fica organizando e colocando ela em prática, é mais ou menos isso. Entendi. E aí, como você falou, ele quer colocar em prática, né? Quer que seja colocado em prática e como é para gerar uma mudança teoricamente global, certo? Então, Uhum. quem escuta de fora, relacionando com o Papa, tal, pode pensar assim, ah, é uma coisa só para quem é católico. Não, não é. Isso. Então eu quero que se você me explica isso, por exemplo, as pessoas que não são católicas, tal, como que elas podem participar da economia de Francisco e como que podem se envolver nisso? Porque para mudar a É total. economia geral tem que envolver todo mundo, né? Não, é um movimento aberto, tanto que, assim, mesmo dentro dos jovens, esses que, vamos falar assim, foram selecionados ou foram motivados a estar como eu, bolsistas, etc., tem muitos não católicos, Uhum, né? Ou de outras religiões, ou inclusive que não tenham uma religião, uma fé que processem, né? Por quê? Porque é muito maior, né? É uma causa mundial. O próprio Papa, ele foi. O Papa Francisco, né? Vou nomear, né? O Papa é. Francisco, ele foi desbravador. Ele trouxe o diálogo interreligião, né? Teve muitas vezes no Oriente Médio. Ele teve em países que nenhum outro papa teve antes, trazendo aí questões de política mesmo, econômica à tona. A gente está com guerras no mundo, que ele sempre foi, o Papa Francisco, portador da paz, né? Para a gente cessar essas guerras. Então, assim, ele realmente entrou em assuntos polêmicos, em assuntos que talvez outros papas não entraram, e na sua simplicidade, na sua bondade, querendo trazer a união de todos e trazer os mais pobres para isso, entendeu? Ele fez várias encíclicas, né? Na verdade, o movimento da economia de Francisco, quando a gente iniciou, ele foi pautado em duas encíclicas que ele tinha escrito. A Evangelii Gaudium, que fala sobre alegria e felicidade, que eu particularmente gosto. Eu participei de um colóquio, inclusive, posso até resgatar também essa minha fala em 2020, Uhum. durante a pandemia, que a minha fala foi sobre felicidade, sobre alegria. Então, eu acho que o Papa Francisco, ele é lembrado, ele deve ser lembrado por essa postura. Tem muitas falas dele que a gente tem que ter bom humor, que a gente tem que ser alegre, mas alegre no sentido maior mesmo, não assim a alegria que o capitalismo coloca. A gente vai comprar uma coisa e vai ficar feliz. Não, é uma alegria nossa mesmo, interior, né? De ter o bem comum, de ser feliz. E aí, um pouco depois, ele lançou a Laudato Si, que essa sim foi a grande crítica, vamos dizer assim, ao meio ambiente, ecológico, que a gente tem que, de fato, preservar o meio ambiente. Laudato Si é uma saudação ao sol. Então,
que a gente salde o sol, que a gente salde a lua, que a gente salde a água, todos os bens, porque a gente vive num universo comum, o bem comum. Ele fala muito disso na Laudato Si. Uhum. E depois, agora, mais recentemente, ele lançou a Fratelli Tutti, que aí somos todos irmãos. Essa foi já posterior ao movimento do Francisco Economy, né? Uhum. Então, assim, essas três encíclicas trazem, para mim, Flávia, pessoalmente, uma grande mudança de vida mesmo, pessoal, em comunidade, porque eu comecei a repensar, mesmo já fazendo parte das equipes de Nossa Senhora, como eu comentei, que a gente já tem uma maneira de viver, uma filosofia de vida, mas para mim foi muito mais presente e eu me envolvi demais com esse chamado Papa de 2019, Uhum. né? E aí, andando um pouquinho os anos para finalizar, em 2021 a gente não conseguiu de novo fazer o Não nosso evento acredito. presencial devido à pandemia. Então, a gente teve um segundo encontro mundial virtual com várias sessões, várias mesas de debate, com uma mensagem do Papa Francisco para gente. E Uhum. aí, no fim, a gente acabou tendo, de fato, o evento presencial em Na 2022. terceira vez não passa, né? Foi em setembro de 2022, né? Nossa. E aí, o que que aconteceu? E Eles aí foi abriram aí que foi lá? novamente. Foi em Assis, na Itália, como estava planejado desde o início, né? Uhum. Aí eles abriram novamente as grants, aquelas bolsas, lembra? Então, Sim. assim, inicialmente, em 2020, nós éramos mais ou menos uns 5.000 Uhum. jovens que estariam presentes em Assis, na Itália. Com isso tudo, em 2022, nós fomos em mais ou menos 1.000, né, Hum. no Teatro de Assis. E eles abriram novamente as grants, só que aí reduziram as grants, né? Em 2020 eu tinha localizado aí, sei lá, uns 40, 50 brasileiros com grant. Eu mandei novamente as mesmas cartas de recomendação e falei, vou tentar de novo. Eu consegui de novo a grant. Então eles emitiram de novo a passagem para mim. Ó. Só que aí foram 10 brasileiros que foram contemplados. Eu Uhum. consegui uma ajuda de custo aqui na diocese, de um valor, obviamente não cobriu todo o custo restante da minha viagem, mas foi muito importante. E Uhum. aí fui, Olha. finalmente, em setembro de 2022 para a Itália. Daí tive dois momentos no Vaticano, que eu participei com o Papa, eu me programei para isso, né? Logo que eu cheguei no domingo, eu já fui direto para o Vaticano, porque quando Uhum. ele dá aquela bênção, né? À tarde, na janelinha. Então, estive lá na benção com o Papa na janelinha e ele Uhum. falou naquela ocasião que naquela semana estaria com os jovens da Olha. economia de Francisco em Assis Tava da Itália. E eu e empolgado. mais alguns que estávamos lá vibramos, né? Enfim. E aí, na quarta-feira, porque ele tem as audiências de quarta-feira, né? Eu Uhum. enviei por e-mail, pedi, dá para fazer uma carta, mas eu fiz por e-mail. E aí você pega os ingressos, né? Acho que no domingo, acho que na segunda eu peguei os ingressos e na quarta-feira eu participei daquela audiência que ele faz, né? Às manhãs. Não fiquei muito perto de onde ele falou, mas depois Uhum. ele sai, né, para fazer aquele percurso, né? Acho que eu tenho vídeos meus no Depois você tem que me passar Instagram, esses vídeos no aí pra eu ir Face, que eu grito colocando. Francesco Economy! E aí, nessa audiência de quarta, encontrei com vários dos meus amigos do Brasil, aqueles que eu conheci na PUC, lembra? Uhum. Encontrei o Andrei, encontrei o Eduardo Suplicy, lá no meio do Vaticano. Inclusive, Uhum. eu vi ele entregar uma carta para o Papa Francisco na ocasião, que era uma carta do então candidato Lula à presidência, né? E ele também era candidato, né? Deputado. How many times must the candles light before they are forever bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E aí, na quarta, a gente seguiu para Assis, né? Peguei o ônibus, fui para Assis. E foram 3 dias de evento.
né? Os 2 primeiros dias, na verdade, foram sessões onde eu conheci pessoas do mundo inteiro, com projetos, com pesquisas em economias diverso, enfim. E o último dia, o grande finale, foi o dia que a gente teve o encontro com o Papa Francisco no teatro mesmo, né? Eu madruguei nesse dia, cheguei bem cedo. Fiquei na primeira fila, não só eu, mas É. algumas pessoas fizeram isso. Brasileiro sempre consegue, né? Ficar na frente. O próprio Eduardo Suplicy Hum. sentou ao meu lado, né? Ele também estava na primeira fila. Ele estava, na verdade, na mesma casa de hospedagem que eu, né? Uhum. Eu tive experiências maravilhosas em Assis, além do encontro com o Papa Francisco, né? Naquela minha ida de 2009, eu fui um dia para Assis, né? E naquele dia, eu me encantei, eu chorei muito quando eu vi a Santa Clara. E eu não sou uma pessoa que chora assim muito, sabe? Eu me emocionei muito e fiquei com aquilo na cabeça. Eu vou voltar um dia para Assis. E aí eu Uhum. fiquei alguns dias em Assis e eu tive experiências maravilhosas, né? Eu não conhecia Porciúncula quando eu fui da outra vez, porque a gente vai, na verdade, na Basílica de São Francisco de Assis, que é aquela medieval, a cidadezinha Uhum. bonitinha, mas o Teatro de Assis, ele fica numa outra parte, e era bem próximo da Porciúncula, que é o lugar onde o São Francisco rezava. Então eu fui todos os dias na Porciúncula que eu tive lá, incluindo o Nossa. dia que eu cheguei, que eu fui de noitão. E aí, cada dia eu tive uma experiência diferente na Porciúncula. E aí, eu gravei, fiz um. Acho que você faz isso, né, no seu Instagram. Cada dia que eu Uhum. tava na Porciúncula, eu gravei um story falando o que eu tinha conhecido na Porciúncula, porque cada vez que eu ia lá, eu conhecia uma parte diferente. Foi Ai, que muito, legal. muito gratificante. Uhum. E no encontro final com o Papa, que foi o último dia do evento, né? Ele fez uma mensagem pra gente, eu chorei, acho que você deve ter visto essa foto minha aí, eu chorando com o Papa atrás. Também não me emociono fácil, mas nesse dia, né, foi difícil, né? Não deu pra segurar muito. E lá a gente assinou um pacto com ele. Um pacto que nós, jovens, temos o compromisso, sim, de realmar a economia e de levar a economia de Francisco, ou Francesco Economy, o termo em inglês, para todos os locais. Diventi un'economia del Vangelo. Quindi Un'economia di pace e non di guerra, un'economia che si prende cura del creato e non lo depreda, a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei più fragili e vulnerabili. Un'economia dove la cura sostituisce lo scarto e l'indifferenza. Un'economia che non lascia indietro nessuno per costruire una società in cui le pietre scartate dalla mentalità dominante diventano testata d'angolo. E assim, para a gente não ter medo disso, né? Tenham Uhum. coragem. Então foi. O Bento já tinha falado para não ter medo, e o Papa Francisco falou de novo, e me tocando de novo para não ter medo, Uhum. né? E aí, desde 2022, a gente segue com os trabalhos na economia de Francisco, tá? Ano passado, em 2024, nós viramos uma fundação mesmo, porque até Nossa. então o que era a economia de Francisco? É um pouco do que você me perguntou. Então, agora nós somos uma fundação internacional, né? Uhum. Algumas pessoas aqui do Brasil foram para a Itália ano passado, tiveram daí aquela sessão presencial menor, sabe? Que tem os convidados que todos dão a mão para o Papa, tal, que foi Uhum. para fundar a fundação mesmo, foi ano passado. Tanto que alguns colegas meus, a Mariana Maria, o Henrique, eles estavam, o Alan, e eles até essa semana estão aí na mídia, né? Colocando um pouco, porque eles fazem parte da fundação, né? E você Tivemos também faz mais parte um da evento fundação? Ou não? da fundação, eu digo, da diretoria, não. Eu participo da Economia de Francisco, mas eu Ah, digo tá. assim, eles têm cargos, né? Ah, tá. Porque uma fundação precisa de quem administre, quem, Uhum. né? Mas eu sou integrante da Economia de Francisco, mas da frente de pesquisa, E né? a sua Nesse bolsa meio ainda tá tempo, com a bolsa ou já acabou? a bolsa era para viagem, né? Pra viagem. A Ah, tá. bolsa era para viagem para o evento presencial, mas aí eu acabei entrando de fato no doutorado para Uhum. finalizar a minha história, né? Eu entrei em julho de 2022, né, no programa da Unicamp, faço doutorado na área de sustentabilidade em Uhum. administração. E aí, inicialmente, minhas pesquisas foram sobre os bancos comunitários, né? Eu Ah, fiz que um legal. artigo sobre os bancos comunitários, mas hoje, na verdade, eu estou pesquisando a sustentabilidade nos bancos comerciais, né? Querendo ou não, a gente tem aí um monte de banco comercial.
incluindo o Banco do Brasil que eu trabalho, que hoje eu sou pesquisadora do Banco do Brasil na unidade ASG, que é o tema mesmo, né, de Uhum. ambiental, social e governança. E como que esses bancos colocam as práticas de sustentabilidade, né? Então, assim, eu tenho um crédito, como que eu vou fazer, né? Enfim, eu estou em vias de fazer a minha qualificação Uhum. atualmente, né? Eu sou afastada parcialmente do Banco do Brasil para cursar o doutorado. Então, é Entendi. mais ou menos essa a minha história de vida até aqui, né? Hoje eu não estou dando aulas, né, em cursos de graduação ou pós, até porque estudando e trabalhando tá um pouco complicado, né? Uhum. E dentro do Francesco Economy está previsto nós termos um segundo encontro presencial. Na verdade, Olha. já faz uns 2 meses que a gente está já com esse anúncio, é no final de novembro, né? E está previsto no Castelo Gandalf, que interessantemente foi onde eu conheci o Papa Bento na Itália, né? Que é Olha. uma propriedade ali próxima do Vaticano, né? Assim, a gente acreditava que talvez o Papa Francisco estivesse novamente, né? Mas assim, a gente Uhum. já estava vendo que estava bem debilitado de saúde, mesmo em Sim. 2022. Quando ele teve com a gente, não sei se você se recorda, ele fraturou, né? Teve que fazer cirurgia dos ossos, então a gente também ficou Ah, na é expectativa verdade. se ele estaria ou não, né? Mas ele foi, né? Ficou bastante sentado, andou com dificuldade, mas ele teve com a gente. Na verdade, eu acho que desde 2022 ele tem passado por momentos complicados Difíceis, aí, né? né, de saúde, É. né? Então, deixa eu te fazer agora mais umas perguntas pra gente finalizar, já que você já finalizou sua história. Aí agora a É uma história. história, então. É, a história continua, né? Daqui uns anos você Exato. volta. Eu acho que é esse o grande legado do Papa Francisco, né? Essa que é a pergunta. Eu quero saber agora, né, o que acontece, porque assim, o Papa Francisco, a gente vai ter a mudança agora vai vir um novo Papa, né, que ninguém sabe ainda quem vai ser, tal, tudo, mas a gente já vê que a economia de Francisco já se tornou uma fundação, né, tudo. Então eu quero saber o que que a gente pode esperar agora da economia de Francisco, assim, desse movimento agora que vai vir um novo papa, tal. O que que a gente pode esperar do agora, a partir de agora para o futuro? Nós vamos seguir com coragem, né? Porque a gente está com um mundo com muitos líderes políticos que não querem essa união, né? Ou não tem essa pauta do bem, né? Então a gente tem aí governos do Trump, Putin, que estão de fato trazendo uma grande discórdia, né? Grandes problemas aí. Mas eu tenho muita esperança mesmo, né, de que a gente está começando a colher os nossos frutos dessa mudança e que o novo Papa dê continuidade, né? Porque, na verdade, o Papa Francisco, agora falando um pouco da Igreja Católica também, ele foi aquele que trouxe os grupos, vamos dizer assim, que estavam à margem também para a Igreja Católica, né? Então, mas a questão das mulheres, ou o papel das mulheres na Igreja Católica, ele trouxe uma freira numa posição que nunca antes teve, né? Sempre foram homens, então, assim os gays, como um todo, homossexuais, em todas suas denominações, que mais pessoas que separadas, né, casamento, assim, ele trouxe todos, porque na verdade Deus, aí pegando agora uma questão religiosa, ele acolhe a todos, sem discriminação, né? Então, quem somos nós, seres humanos, para não acolher uma pessoa? Né? Então, eu realmente tenho muita esperança de que o próximo Papa dê continuidade nessa abertura. A gente teve aí os sínodos que o Papa Francisco fez, ele fez um sobre na Amazônia, né? Então, assim, para mim, né, toda essa obra aí tem que seguir e vai seguir, né? Bom, então, muito importante isso, né? De ter uma continuidade, né? As coisas elas não podem se encerrar apenas com a morte de um, acaba encerrando. Não, as coisas têm que ter o seu legado, né? Que nem você estava falando. Mas aí o que eu quero saber é o seguinte: para você participar da economia de Francisco, pode ser uma coisa que seja distante, né, para algumas pessoas. Podem falar assim: ah, eu não vou até Assis,
ah, não vou até o Vaticano, ah, É, mas não é sobre. isso, para eu me filiar aqui à fundação é difícil, não quero assim ter uma, não sou uma pesquisadora, não sou um pesquisador, tal, tudo, mas pelo que a gente percebe, o movimento de Francisco é uma mudança no seu pensamento, né? Uma mudança de como você pode agir na vida. Aí eu quero saber, para as pessoas que podem estar se perguntando em casa assim, ah, mas como que eu posso ter essa seguir essas ideias da economia de Francisco, mas não necessariamente me vincular ao movimento. O que essas pessoas podem fazer? Sim. É, quando o Papa trouxe o nome também, né, do Francisco Economy, ele faz menção a São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, tentando falar rapidamente, muito rápido, o que ele fez? Ele se despiu de sua riqueza, né? E foi trabalhar em prol das pessoas. Então, assim, para você ser da economia de Francisco, é no seu agir diário, não ficar só na ideia, né? Que nem o papo coloca, é no nosso agir. Ele teve um livro também, Vamos Sonhar Juntos. Então, vamos sonhar e colocar em realidade essa prática. Então, no momento que eu faço uma questão de descarte do meu lixo, né? Eu separo para reciclagem, por exemplo. Eu estou fazendo uma ação dentro da economia de Francisco, dentro do Francisco Economy. O momento que eu ajudo uma pessoa a organizar a sua vida financeira, né, com a educação financeira, eu estou sendo economia de Francisco. Eu não preciso fazer um banco comunitário, né, para É, ser da economia de porque às vezes a Francisco. pessoa pode pensar assim, ah, mas como que eu moro, por exemplo, ah, eu sou de outra região do Brasil, como que eu vou lá em Palmas, tal? Isso que eu achei interessante, né? A Ah, gente não sim. precisa seguir ir nessas iniciativas para ter uma atitude que se Ah, baseie, e né? a economia de Francisco tá no Brasil todo também, tá? A gente Uhum. tem polos, vamos falar assim, ou hubs, né? Que é o termo que a gente Palavra usa. do momento. A gente tem hubs no sul, no norte, no nordeste. Aqui em São Paulo tá bastante concentrado na PUC em São Paulo, mas nas dioceses também a Uhum. gente tem essas casas de Francisco, né? A gente tem aqui no Brasil o Ladislau Dauber, que é um grande nome que está com a gente, o Eduardo Suplicy, o Leonardo Boff, né? Grande amigo Uhum. do Papa também. Então, assim, a gente pode estar em tudo. A gente teve uma campanha da fraternidade que terminou agora, né, na Páscoa, que foi sobre ecologia integral. Uhum. Então, a gente trouxe o tema da economia de Francisco para dentro da igreja, no movimento que é a campanha da fraternidade, né? Então, Uhum. assim, a gente está envolvido num monte de maneiras, né? E Num onde monte que de as maneiras. pessoas podem encontrar? Passa aí as redes, o Ah, tá. site. Economy of Francesco, que Uhum. é o internacional, tanto Instagram, Face, Twitter, que não é mais Twitter, enfim, YouTube. No YouTube do Francesco Economy dá para ver a transmissão de todos os eventos, tá? Incluindo de 2022, que a gente estava presencial, Legal. mas teve a transmissão toda também online. E aí do Brasil é a economia de Francisco mesmo. Só No Brasil, procurar. na verdade, nós somos um pouco, vamos dizer, ousados, né? Hum, E colocamos Clara também. No Brasil, então, a gente tem a economia de Francisco e Clara, trazendo legal. também para o nome uma mulher, irmã Boa. de Francisco. Eu Ah, também estou à boa. disposição Isso, também, e manda tá? suas. Quais são as suas redes para o pessoal ir te encontrar também? Tá, no Instagram é flávia.gouveia, Tá. tá? E aí temos também no Facebook. Eu tenho um canal no YouTube. Acho que no YouTube todos podem ver também o coral. Flávia, muito obrigada. Antes de você falar suas palavras finais, uma coisa que eu tô fazendo aqui com os convidados é que você é a segunda convidada, então eu só fiz com o convidado anterior. Mas o que eu Eu estou sou fazendo. segunda, então tamo É, aí, né? mas o que eu tô fazendo com todos os convidados é assim: eu peço para no final eles indicarem alguém para vir aqui no Ali a gente conversa. E aí não precisa ser relacionado com o tema. Como eu te falei, o Ali a gente conversa sobre temas gerais. Então não precisa ser relacionado com a economia de Francisco. Pode ser, mas não precisa. E aí você pode indicar quem você gostaria que viesse aqui, que você acha legal para eu conversar, tudo. Uma coisa legal para conhecer. Quem que você gostaria de ver aqui? Nossa, essa daí, É, isso aí não estava esperando, né? pô, Enfim, não sei o nome para é, para pois é. vir. Se for alguém que é bom que você
tenho contato, porque assim você me passa. Mas se você não tiver. Ai, calma aí, que já tá dando horário aqui, ó. Mas se você não Tá, tiver, você fala qualquer pessoa e aí eu vou atrás, tá? entendi. Qualquer pessoa foi ótimo. É, Na verdade, eu consigo pensar nesse momento dos meus colegas da economia de Francisco, né? Que aí eu teria o contato é. para gente, Aí é para gente bom. poder, para gente poder agendar. Tem a Mariana Maria, eu até comentei sobre ela aqui da Unicamp. E tem o Eduardo Brasileiro, acho que eu falei o nome dele também. A Mariana Maria é economista e é da Unicamp de Campinas atualmente. E o Eduardo Brasileiro, ele é sociólogo e ele está vinculado à PUC Minas, apesar dele ser de São Paulo, tá? Ele é natural de São Paulo, mas ele está vinculado à Uhum. PUC Minas. Inclusive, o Eduardo Brasileiro, ele foi quem organizou o livro. Lembra que eu levei o livro na Lembro, MyFrente da lembro. Economia de Francisco? Era o lançamento dele naquele final de Uhum. semana. E o Eduardo Brasileiro foi quem organizou, né, os textos e a publicação. Então, eu acho que ele seria um bom nome também. Ou a Mariana Maria. A Mariana Maria estava essa semana nas mídias aí. Eu vi uma reportagem ontem no Jornal Globo, vi uma reportagem no Band News. Mas aqui é muito mais Deixo dois legal. nomes, tá? Aqui é muito mais legal. A gente já tem até. Essa já foi boa, já dois nomes já indicou, gostei. Um sociólogo e uma economista. E aí é isso, Flávia. Muito obrigada pelo seu tempo. Gostaria que você deixasse algumas palavras finais. A gente gostou muito de acompanhar sua história. É muito bom, né? A gente ver pessoas envolvidas com coisas mundiais, assim, né? Com também levando a sua fé, encontrando, realizando sonhos, né? Tendo toda essa jornada aí que inclui você como um ser integral, né? Então, tanto sua vida Exato. Isso é profissional, ecologia integral. tanto a sua vida profissional como a sua questão com a sua fé, né? Então é muito muito bonito ver aí essas coisas andando juntas, né? Não uma coisa separada. Ah, aqui eu sou pesquisadora, aqui eu sou no seu caso aqui eu sou católica, tal, tudo, mas uma coisa integrada, né? Então achei muito legal conhecer essa história e ver também aí a força para chegar aí na aí lá Sim, sim. fica aí dormindo no alojamento, pegando chuva, tal. Achei muito legal. Então deixa suas palavras finais aí pra gente. Eu penso que o que ficou para mim, né, se eu puder resumir, é essa frase de não tenha medo, né? Porque levar isso que você está falando é muito bonito, mas como diria Júlio Lancelotti, que é um outro nome que também tá com a gente na economia de Francisco, né? Isso nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito bem visto, né? Ele tem uma frase que ele é o último na fila do pão. Muitas vezes, para levar essas pautas integrais aí, como você colocou, de ecologia integral, do bem comum, a gente também fica em último na fila do pão, né? Muitas vezes não é muito bem quisto em muitos locais, seja na política, seja aqui na Diocese de Piracicaba, a gente teve uma frente que a gente fez uma carta aberta para os prefeitos da região. Alguns prefeitos assinaram, né? Eu consegui na época, por exemplo, aqui o prefeito de Rio Claro, Gustavo, ele assinou a carta, mas não foi receptivo em todas as prefeituras aqui da região, né? Por exemplo, o prefeito de Piracicaba na época não assinou. A gente conseguiu alguns vereadores que ratificaram, né? O bispo nosso, o Dom Devair, assinou, né? Então, assim, existe mesmo, vamos falar assim, dentro da própria Igreja Católica, questões, né? E aí em todos os nichos, seja política, seja, enfim. Então, para que a gente tenha coragem e que lute por isso, sabe? Mesmo que tenha uma, duas, três pessoas fazendo, que nós sigamos, né? E que a gente não desista e não deixe isso aí morrer ou isso aí acabar. Isso aí. Então, muito obrigada, Flávia. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz em receber aqui você no segundo episódio do Ali a gente conversa. E o pessoal aí, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente também no Instagram. No Instagram tá um pouco diferente. No Instagram é alivoeu.blog. No YouTube é só alivoeu. E no site é www.alivoeu.com.br. É isso aí e até a próxima!